A 12ª geração da Intel finalmente foi lançada e nós temos os números de desempenho. Nós temos os números de desempenho dos reviews que foram lançados e eu vou trazer para vocês aqui um resumo sobre a performance e pra gente descobrir junto se realmente foi uma grande revolução da Intel ou se de repente a gente criou muita expectativa. E sim, a 12ª geração da Intel já está aqui, literalmente está aqui. Esse aqui é o 12700K, nós já temos também a nossa plataforma de testes com a Aorus Z690 Master, mas infelizmente nós ainda não temos os resultados, porque nós precisamos enfrentar alguns problemas técnicos. Como, por exemplo, a dificuldade em encontrar um cooler compatível, e essa é uma das coisas que nós vamos tratar no review. Mas eu quero trazer para vocês hoje um pouco sobre a performance que nós vimos dos processadores que já foram lançados, o 12900K, o 12700K e o 12600K. Então, são processadores aí com um mix de performance cores e efficient cores que nós temos lançados agora no mercado e comparados com os principais processadores da AMD, começando ali para o 5950X até o 5600X. Normalmente em relação à posição, só para você se localizar, o 12900K deveria ser o concorrente do 5950X, o 12700K deveria ser o concorrente do 5800X e o 12600K deveria ser o concorrente do 5600X. Mas, como vocês vão ver, a gente tem um mix de onde eles se encaixaram, ainda em relação a preço e mesmo a performance. A gente poderia posicionar só em questão de performance cores ou só em relação à quantidade de cores e threads, mas a coisa ficou um pouco mais complexa agora que a Intel trouxe esse mix, onde apenas os performance cores têm threads e os efficient cores não tem. Mas como eu falei para vocês, nós temos aí as principais análises já lançadas e eu vou trazer para vocês um resumo em relação à performance. Começando pelo que realmente interessa, que é a performance em aplicações profissionais. É claro, é isso que todo mundo quer saber e é para isso que servem os CPUs, não para jogos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas começando pelas aplicações profissionais, nós vemos aqui realmente um salto impressionante da Intel. Em alguns testes nós vemos o 12900K inclusive passar os processadores da AMD, mesmo o 5950X com 16 cores e 32 threads. Nós vemos também o 12600K com um ótimo desempenho, ultrapassando em vezes o 5800X e superando também o 5600X. Mas é um mix. Isso quer dizer que a gente tem resultados onde os processadores da AMD vão melhor do que os processadores da Intel, mas normalmente o 12600K e o 12700K acabam superando o 5800X e o 5600X. A briga fica mesmo ali no 5950X, no 5900X e no 12900K. Dependendo da aplicação, você pode ver o 12900K atropelando o 5950X, ficando para trás, ou mesmo empatando ou perdendo por uma margem pequena ou ganhando por uma margem pequena. A disputa fica realmente bem próxima. Nos testes do Tech Power Up, o 12900K ficou atrás do 5950X por uma margem próxima dos 4%, o que é bem pouco, principalmente se considerarmos que são 24 threads e não 32 threads, como o 5950X, que só tem performance cores, não tem efficient cores. Mas vamos partir para uma coisa que está mais dentro do nosso dia a dia, que são os trabalhos, não, games. Vamos para games finalmente, e nós temos aqui a performance. Eu vou pegar do Tech Power Up porque eles fizeram um teste um pouco diferente, eles fizeram um teste em 720p. E eu sei que você vai pensar, fala, pô, mas quem é que vai comprar um processador como o 12900K ou 12600K para rodar em HD? E você tá correto, ninguém vai fazer isso, exceto o pessoal que vai jogar CSGO competitivo, que vai jogar Valorant, League of Legends competitivo, enfim, essa galera vai. Mas na verdade esses testes são feitos para tirar um pouco do gargalo da GPU. Você fala, pô, mas gargalo de GPU tem aí 3090,
3080 Ti e 3080. Pois é, mas mesmo assim em Full HD a gente encontra gargalo. Como a gente pode ver em diversos testes, em jogos onde praticamente não existe diferença, todos os CPUs conseguem empurrar a mesma performance, o que pode nos levar a crer que na verdade a performance deles é idêntica. Mas o problema é que existe um gargalo de GPU sim, mesmo uma RTX 3080, 3080 Ti, uma 3090 ou uma 6900 XT podem gargalar em alguns jogos, mesmo em Full HD, o que significa que ainda teria potencial para os processadores empurrarem mais FPS, mas por conta da limitação gráfica, ou seja, a GPU não conseguir empurrar mais FPS, ele fica limitado àquele número, dando uma impressão falsa de que todos os processadores são iguais. Então eles desceram para 720p, o que pode não ser útil hoje em dia, mas talvez no futuro, quando tivermos GPUs mais poderosas, a gente tenha um processador capaz de empurrá-las ao seu limite. E aqui foi bem interessante o resultado. E em 720p a gente realmente conseguiu ver a diferença. Nós vemos ali o 12600K ficando apenas 4% atrás do 12700K, que por sua vez ficou só cerca de 2% atrás do 12900K. Isso nós estamos falando em 720p. Os três processadores da Intel testados passaram os processadores da AMD. O mais próximo do desempenho do 12600K é o 5900X, que fica ali cerca de 3,5% atrás, bem colado. Então o 12600K conseguiu superar até mesmo o 5900X, isso em 720p. Mas para Full HD não foi tão diferente assim também. A gente tem ali uma performance um pouco mais próxima do 5900X, mas ele continua atrás do 12600K, e o 12900K fica ainda mais à frente do 5900X, ultrapassando nos jogos. Isso também demonstra como que os processadores avançaram bastante. Nós temos processadores aqui como o i5 10400 que já conseguem entregar coisa de 15% a menos de performance do que um 12900K, dependendo do cenário, dependendo da resolução, dependendo do conjunto de jogos em que você testa. Então, montar um PC com um processador top de linha só para jogar talvez não seja a melhor ideia. No CS do Tech Power Up a gente vê aqui um resumo bem interessante, com o i5 12600K ficando entre o 11700KF e o 11900K da geração anterior, que tem 8 cores, 16 threads, com clock bem alto, com TDP bem alto também, e nos fazendo lembrar que realmente o 11900K foi um desperdício de silício. A gente tem ele ainda no desempenho entre o 5800X e o 10900K, ou seja, um i5 com desempenho na casa de um i9 ou de um Ryzen 7. Mesmo se a gente colocar aqui com 12700K, ele fica cerca de 15% atrás. Por sua vez, o 12700K fica entre o 5800X e o 5900X. Ele fica ali em média uns 8% entre os dois processadores, mais ou menos, ficando um pouco mais à frente do 5800X e um pouco mais atrás do 5900X. Isso para um i7. O 12700K trouxe uma performance bem interessante para aplicações profissionais. Lá no topo a gente ainda tem o 12900K ficando atrás do 5950X, mas por uma pequena margem, apenas 4% em média. Isso é claro nos testes que são focados em testes sintéticos e algumas aplicações profissionais. Mas como eu falei para vocês, é um mix. Dependendo da aplicação, pode ser que um processador se saia melhor do que o outro, então vai depender realmente do conjunto. Por exemplo, no Photoshop a gente teve um ótimo desempenho da Intel, no Premiere nós tivemos um bom desempenho, isso até porque no MIDI-encode nós tivemos também um bom desempenho dos processadores da Intel, ainda mais que eles usam o gráfico integrado para acelerar ainda mais, e os Performance Cores e os Efficient Cores acabaram trabalhando muito bem. É importante também na hora de você olhar os resultados observar uma coisa bem importante. Qual é o sistema operacional que está sendo utilizado? Nós falamos para vocês antes do lançamento que os Alder Lake se beneficiam bastante do agendador de tarefas do Windows 11. Para o Windows 10 ele precisa utilizar o próprio CPU para determinar quais vão ser as aplicações ou quais vão ser as tarefas que cada núcleo vai executar. E existem alguns bugs relacionados aos Performance Cores e Efficient Cores. Então se você está pensando em ir para a 12ª geração da Intel, eu realmente recomendo que você já vá direto para o Windows 11. Eu sei, o Windows 11 ainda é um sistema operacional que praticamente ninguém usa, a gente tem ali menos de, sei lá, 5% das pessoas utilizando, pelo menos na Steam. São pouquíssimos usuários que acabaram adotando o Windows 11, mas talvez isso aumente com a chegada da 12ª geração da Intel. Outro ponto importante é descobrir se o review foi feito utilizando memória DDR4 ou memória DDR5. Todo mundo tinha essa dúvida, será que ia fazer diferença o DDR4 do DDR5? E a resposta é sim, faz diferença e faz muita diferença quando faz diferença. Quando não faz diferença, não faz diferença nenhuma.
O que eu quero dizer com isso é que em algumas aplicações você vê uma performance muito maior com o DDR5, o que não é o caso em games. Em games, a grande maioria dos jogos a gente vê uma performance bem próxima, ainda que existam alguns casos onde você vai encontrar uma memória DDR5 mais rápida do que DDR4, independente dos clocks. Na maioria dos jogos a gente fica bem próximo na margem. Em alguns casos a gente tem uma mínima melhor, em outras a gente tem uma média menor, em outras a gente tem uma média e uma mínima maior. Então realmente vai variar bastante da aplicação do jogo ou mesmo da aplicação profissional que você está utilizando, se ela vai tirar proveito do DDR5 ou não. Levando em consideração a diferença de preço versus performance, eu diria que DDR5, por enquanto, não está compensando muito não. Outra dúvida que muita gente deve ter tido é em relação ao consumo. E sim, consome bastante é a resposta. Mas novamente tem um grande depende. Depende da situação em que você está usando. Sim, ele consome bastante, o TDP da Intel é muito maior do que o TDP da AMD. Na verdade, o consumo máximo do processador quando ele está em boost, já que agora o MCE, o Multi-Core Enhancement, que era considerado até um cheat antes, agora vem nativo nos processadores, ou seja, ele trabalha com boost máximo até onde der. Se tiver ali ainda alguma margem em temperatura ou mesmo em alimentação, ele vai continuar entregando o máximo de desempenho. Então vai depender muito se a sua placa-mãe consegue entregar suficiente ali a corrente para ele continuar trabalhando e se você tem uma refrigeração adequada. E sim, também ele é quente, mas depende da situação. Se a gente for colocar aqui em stress, em workload, se você for colocar, por exemplo, um Cinebench ou um Blender, a gente vai ter ali situações onde ele pode passar do dobro do consumo e do TDP do processador da AMD, ou seja, ele pode dissipar muito mais calor e pode consumir muito mais do que o processador da AMD. Isso porque a Intel adotou essa política de que, já que vocês querem performance, vamos dar performance, custe o que custar. E esse custe o que custar custou muita coisa mesmo. Para vocês terem uma ideia da demanda, teve gente utilizando os coolers da Noctua, os mais eficientes air coolers, e mesmo assim alcançaram temperaturas próximas dos 100 graus em workload, ou seja, quando estava em alguma aplicação que realmente exige do processador e que despeja todo o TDP, a gente chegava próximo dos 100 graus, bem próximo do throttling. O que nos faz imaginar como é que isso vai funcionar de repente dentro de um PC um pouco mais fechado e dentro de um ambiente onde talvez não exista ar-condicionado. Por outro lado, se você está pensando em montar um PC com 12900K para jogar, a boa notícia é que ele não esquenta tanto assim e o TDP não é tão alto. Ele trabalha em níveis mais altos do que os processadores da AMD, mas nem tão altos assim. Eles ficam um pouco acima, mas não fogem tanto da normalidade. Vai depender realmente da carga de trabalho para ver como que esse processador vai se comportar, se ele vai consumir muito ou não. Independente disso, pode ir esquecendo os coolerzinhos baratinhos ou pode esquecendo o seu water cooler de 240. Por 12900K é bom você já ir para um de 360 e um bom water cooler, assim como uma boa placa-mãe. E esse é um assunto bem importante, as placas-mãe. Pois é, as placas-mãe não foram exatamente o ponto mais alto. Na verdade, elas são os pontos mais altos de todos os processadores, por conta do preço. Mesmo com o i5 12600K, provavelmente você vai precisar de uma boa placa-mãe para conseguir empurrar o processador. Ainda que não vale a pena no 12600K e no 12700K você liberar o Power Limit, ou seja, liberar para que o processador consuma o máximo possível e ultrapasse os limites, mesmo assim você vai precisar de uma boa alimentação, principalmente se você pensa em trabalhar, se você pensa em usar para tarefas que vão exigir bastante, que são essas cargas de trabalho que acabam aumentando o consumo, a dissipação de calor e também o clock, onde realmente os processadores mostram para que vieram. E é nesses casos que eles consomem mais ainda e acabam custando mais caro. Se a gente fizer uma combinação de memória DDR5, placa-mãe e processador, os valores vão ser bem elevados e talvez mais altos do que os concorrentes da AMD. Então a resposta é sim, a Intel conseguiu retomar a liderança, a Intel é novamente a líder, principalmente nos games e bem próximo ali em outras aplicações. Dependendo da aplicação ela é líder, dependendo da aplicação ela não é líder. Mas o mais importante disso tudo é que ela trouxe concorrência, é isso que nós queremos, nós não queremos que nenhuma saia muito na frente da outra, a não ser que a outra possa buscar a liderança em breve. E é isso que estava faltando, a 11ª geração foi um péssimo lançamento da Intel, nós dissemos isso já há algum tempo atrás no lançamento, assim como todo mundo, que considerou de formas diferentes um desperdício de silício. Dessa vez a Intel trouxe DDR5, trouxe PCI Express 5.0, trouxe mais lanes PCI Express 4.0 e trouxe um real desempenho para a mesa. Nós temos ali situações onde os processadores ultrapassam por boa margem, por exemplo, um 5950X, um 5900X, e normalmente custam menos.
Se a gente considerar então o desempenho do 12600K e do 12700K, foi praticamente um assassinato com o 5600X e com o 5900X. É claro que tudo isso vai depender do preço do conjunto e do preço dos processadores, quanto eles vão custar. De início, a memória DDR5 é um dos fatores que mais encarece a plataforma, e as placas-mãe DDR4, por enquanto, não mostraram a mesma qualidade que nós vemos nas DDR5. E se mostrarem, provavelmente vão custar tão caro quanto, ou pelo menos mais caro do que as contrapartes da AMD. Então o que vai acabar definindo é realmente o preço, qual das plataformas vai entregar mais performance por menos. E hoje, pelo menos num cenário fictício, a gente não sabe como vai se comportar o mercado, se os scalpers vão começar a comprar esses processadores, se a gente vai ter quantidade suficiente para conseguir fazer frente à AMD, pelo menos por enquanto, a Intel está saindo muito bem. E ainda existem outros detalhes técnicos que você pode não ter se atentado. Algumas fabricantes de placa-mãe acabaram colocando uma furação que permite você utilizar coolers antigos com brackets antigos, com as adaptações de furações antigas. Já outras fabricantes, como a Gigabyte, acabaram preferindo não fazer isso e colocar somente uma furação específica para o LGA 1700. Como vocês já devem saber, nós temos um novo socket, uma nova placa-mãe, um novo chipset, e isso significa trocar toda a plataforma. Talvez trocar também o seu water cooler, a não ser que a fabricante forneça também um bracket compatível. Mesmo que ela forneça um bracket compatível, talvez não seja a melhor ideia, pois, de repente, o seu water cooler ou o seu air cooler podem não cobrir completamente a área de dissipação, a área do IHS, a área de contato do CPU para fazer a dissipação, algo que é bem importante nesses CPUs. Fazer a dissipação de calor, levar o calor embora. E nós tivemos problemas, pelo menos inicialmente, para conseguir encontrar esses brackets. Eu queria agradecer pelo menos a Horus, que conseguiu nos mandar, e a Cooler Master, que mandaram os brackets pra gente. Na verdade, a Horus já tá mandando um water cooler compatível, o Waterforce X360, que é compatível com o LGA 1700. Se você está assistindo esse vídeo no futuro, provavelmente vários desses problemas já foram resolvidos. E talvez a única coisa que determine se vale a pena ou não comprar, ou qual vale a pena montar, é realmente o preço. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do lançamento da 12ª geração da Intel? Será que eles passaram o rodo na AMD mesmo? Será que a Intel está de volta com tudo? Será que a AMD vai conseguir responder? A AMD vai responder, a gente só não sabe se eles vão conseguir ultrapassar a Intel ou não. Vocês esperavam mais? Vocês ficaram surpresos com o desempenho? Deixa aí nos comentários e fiquem ligados. Aproveita e se inscreve no canal para não perder o conteúdo e para não perder os nossos testes com 12ª geração. Deixa aí a sugestão de qual teste você gostaria de ver, quais comparativos vocês gostariam de ver. Não se esqueça de deixar o like também, senão não vai ter mais nenhum vídeo. No YouTube todo, não é só no nosso canal. Deixa o like. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.